Hoje leio aqui o Salmo do Dia. Você que tem acompanhado minhas falas, né, durante a semana, para quem está no grupo da igreja, quem está na lista de transmissão, eu coloco lá uma devocional diária era de 1 minuto, passou para 2, depois para 3, e agora já está nos 4. Tem gente que está reclamando já, eu vou tentar diminuir o tamanho. E, de fato, 4 minutos é muita coisa. Mas bota lá em 1,5, ou então na velocidade 2, que já diminui para 2 minutos. E eu tenho usado os textos diários. A gente tem um lecionário que é um catálogo com textos diários, com textos do Novo, textos do Antigo, um salmo, uma carta do apóstolo Paulo, ou uma carta geral, e a gente reflete sobre aquilo. Normalmente eu falo no Evangelho, mas quando o Evangelho complica, eu vou para os salmos, que é mais fácil. E aí eu compartilho essa mensagem. Hoje, o texto, tem vários textos, né, do Evangelho, do Antigo, carta, e o salmo é o Salmo 46. E eu quis ficar no Salmo 46 por um motivo. O meu coração está apertado, gente. Nessas 2 últimas semanas, eu acho que você também, eu me pego às vezes meio sorumbático, vem um choro aqui, outro ali, quase que não aguento mais ver as imagens do Rio Grande do Sul, né? É muito difícil, e tem pessoas aqui, na nossa igreja, a madrasta da Malu, a avó da Malu, estão lá, né? estão em abrigo, estão lá, né? A gente está falando com uma pessoa aqui que tem parente chegado da casa no abrigo. E, enfim, eu sei que as informações chegam truncadas, tem o viés político, e eu procuro me desvencilhar dessas coisas, né, de ideologia para cá, ideologia para lá, mas ficar com aquilo que eu acho que é quase que um dever da nossa alma, de solidariedade, de generosidade, de envolvimento, e de levar, se a gente não pode estar lá com a nossa mão, a gente pode estar lá em oração. E falando, né, com parentes, não só seu, Malu, mas quando ontem, com os amigos, eu dava a mão assim, no nosso grupo de futebol, lá em Campo Grande, e eu tomei a palavra e a gente foi fazer esse momento. Fizemos 1 minuto de silêncio, fizemos uma oração, tínhamos lá cerca de 30 amigos. E uma pessoa lá do grupo disse assim: olha, vocês não têm ideia da dimensão que é isso aqui que a gente está fazendo. Da gente dar a mão e a gente está pensando nos nossos familiares lá, porque ele também tinha familiares lá, perdeu algumas pessoas, e ele: não deixem de fazer isso, de lembrar da gente, de pensar na gente, e não deixem de levar as suas orações. É o que fazemos agora, e eu convido a gente a fazer. Mas eu não queria esvaziar, longe disso, não vamos esvaziar, o apelo da palavra ao nosso coração, ao seu coração que está aqui. Eu lembrei, quando estava lá no meu momento de mais aperto, de Davi, quando fica ali, Davi, o rei Davi, e o relato é assim, o seu filho está morrendo, e Davi fica ali na beira da cama por dias, e chora, e lamenta, e tinha um costume de jogar cinza para manifestar tristeza, se vestir de pano de saco de feijão, aqueles sacos, né? E para manifestar quão grande tristeza se estava vivendo naquele momento. E Davi fica ali, dias e dias e dias, definhando e tal. E ele tem uma notícia. Ele orava pelo filho e tal. Qual a notícia que ele recebe? O filho morreu. E aí, imediatamente, Davi se levanta, lava o seu rosto, toma um banho, tira as vestes de saco de pano, agradece a Deus pela vida do filho e segue. Tem uma música popular, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima,
E é de fato, Deus nos sensibiliza, mas nós não podemos perder de vista a dimensão da nossa vida, porque a nossa vida também leva a vida a outras pessoas. Se a gente morrer na nossa morte, talvez a gente traga outras pessoas para a nossa morte, e a nossa vida pode salvar gente que está morrendo. Eu queria ler o Salmo 46 com vocês. É um salmo muito famoso. Por quê? Desde o século XVI, esse salmo vem sendo assim uma bandeira em algumas ocasiões. Na Reforma, por exemplo, dia 31 de outubro, dia do aniversário do Márcio, que é o dia da Reforma Protestante do século XVI. Martinho Lutero, ele passava por momentos de grande perigo, perseguição de morte, e ele se abriga e foge e consegue escapar das mãos daqueles que estavam ameaçando a sua vida. E lá no refúgio, e vendo-se liberto, e vendo-se seguro, ele não teve outra expressão senão dizer: Deus é quem me refugia, Deus é quem me salva. E ele compõe uma das músicas mais famosas dentro da liturgia da Inódia das igrejas reformadas, Castelo Forte. Eu vou ler aqui para vocês uma canção dos filhos de Coré, que era um dos que cantavam lá na liturgia dos tabernáculos, dos ajuntamentos do povo. Deus é o nosso abrigo, seguro esconderijo, sempre pronto a nos socorrer. Eu sei que os mais antigos aqui vão ter aquela versão, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E é semelhante, essa versão que a gente tem, ela é mais contemporânea e mais popular. Deus é o nosso abrigo seguro e esconderijo sempre pronto a nos socorrer. Por isso, ficamos destemidos diante dos desfiladeiros da morte e corajosos diante do mar tempestuoso e do terremoto. Diante do ímpeto e do bramido dos oceanos e dos tremores que abalam montanhas, o Deus que lutou com Jacó luta por nós, uma referência da tradição lá de Israel. O Senhor dos exércitos de anjos nos protege. As fontes dos rios jorram alegria, refrescando a cidade de Deus. A habitação sacra do Altíssimo, Deus mora ali. As ruas são seguras, com Deus a seu dispor, desde o amanhecer. As nações pagãs esbravejam, reis e reinos são ameaçados, mas a terra faz tudo o que ele ordena. O Deus que lutou com Jacó luta por nós, é um refrão, né? O Senhor dos exércitos de anjos nos protege. Atenção todos, vejam as maravilhas do Eterno. Ele planta flores e árvores por toda a terra, põe fim à guerra do Polo Norte ao Polo Sul, quebra todas as armas no joelho. Abandonem o caos, olhem bem para mim, seu Deus Altíssimo, que está acima da política, acima de tudo. O Deus que lutou com Jacó luta por nós, o Senhor dos exércitos de anjos nos protege. Essa é uma poesia do coração do salmista. E, logicamente, ele está cantando aqui, e também o seu canto é uma oração. É uma oração de gratidão pelo que Deus já fez, e uma expressão também do desejo da sua alma. É a nossa oração. Quando eu li aqui, ele põe fim à guerra do Polo Norte ao Polo Sul, eu fiquei lembrando assim, mas as guerras continuam, né? Não sei se você sabe, a gente olha lá para Israel e Palestina, para Rússia e Ucrânia, e a gente não sabe quantas guerras tem naqueles países da África. São verdadeiras milícias e guerras civis.
Eu estava lendo, tem mais de 100 guerras hoje no mundo. Mais de 100. A gente só tem notícia de 2, talvez, né? Mais de 100 guerras sendo lutadas hoje. E aí quando eu olho esse texto, eu falo assim, caramba, mas esse salmo está meio desatualizado, né? Porque a guerra não parou. É uma expressão, é um desejo, é oração. O salmista não perde a esperança. Por isso, ele ora. Ele está no meio de uma guerra. Ele está no meio de uma batalha. Algumas guerras já cessaram. As outras vieram novamente e outras viriam. E é assim a vida do salmista. E é assim a nossa vida. Eu leio esse salmo e me lembro, lógico, da realidade que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul. E como disse, a gente se solidariza, a gente para tudo para orar por eles, mas a gente não cessa a nossa jornada. A gente tem que ir em frente. E como é que a gente faz isso? Tem uma música que a gente vai cantar que é uma história. Aliás, ela marca uma história. Cântico 102 do nosso cenário. Aflição e paz. Quem sabe canta. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz, sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz. Sou feliz, sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Obrigado. Quem escreveu essa canção foi um pai, marido e pai. Não lembro o primeiro nome, era Spafford, alguma coisa assim. Era um missionário que foi para um campo e ficou lá com a família. E ficou um tempo. Quem conhece essa história vai lembrar. E depois de ficar um tempo numa região, ele foi mandado para um outro lugar, um outro campo missionário. Mas ele precisava resolver algumas questões ali onde ele estava ainda e enviou a família na frente, a mulher e as filhas. E foram num navio. E chegando lá próximo ao lugar de destino delas, do navio, o navio naufragou. A mulher sobreviveu, mas as filhas não. Ele, diz a história, se afundou numa profunda tristeza, como era de se esperar. Sua alma conheceu o chão da existência, da morte. E no meio da sua angústia veio um conforto, um consolo, uma paz inesperada, inexplicável paz. E ele dizia assim, aquela paz que Jesus disse que ia dar. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como essa paz que é cotidiana, mas é uma paz
verdadeira, uma paz do Espírito, uma paz que no meio do caos é capaz de você sentir que ela está ali junto com você. E quase que uma epifania, numa visão divina, o missionário compõe essa canção. E ele diz: eu sei para onde minhas filhas foram. Quem sabe para onde os seus foram, não os perdeu. E ele canta: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. E ele canta isso no meio da dor: sou feliz, sou feliz, sou feliz. Eu ouvi algumas coisas essa semana que eu confesso que me beirou ali, confesso para vocês, cheguei a ter uma ponta de raiva. Quando eu recebi um áudio assim, quase que comemorando, que agora, diante dessas tragédias, o povo vai ter oportunidade de conhecer Deus. E a gente tem ouvido algumas coisas assim. Nada contra, eu acho que é sempre uma oportunidade de reflexão. Mas num momento como esse, eu dizia lá, eu respondi, meu amigo, eu discordo totalmente desse tipo de narrativa. A gente não precisa levantar narrativas desse tipo, principalmente se esse negócio chegar ao ouvido de alguém que está sofrendo. Que Deus se aproveita, ou Ele promove uma calamidade para se fazer conhecido, porque o povo está distraído demais. Gente, eu cansei dessa teologia. Eu acho que Jesus se cansou disso quando disse para os fariseus e escribas que essa teologia da ira de Deus, de que Deus é um grande juiz, de que Deus cria calamidades para chamar a atenção. Isso Jesus falou assim: não, meu Pai é o Abba, é o do coração, é do abraço. Deus e Jesus está lá chorando com as pessoas que perderam seus entes, que perderam tudo. O Espírito está lá abraçando eles e chorando com eles, porque sabe do tamanho da sua dor. Esse canto é um canto de oração. E eu queria que fosse a nossa oração. Primeiro, para os nossos irmãos, lá no Rio Grande do Sul. Que a gente lembrasse da sua dor. Que a gente orasse por eles, para que Deus os livrasse da dor e do sofrimento. Que colocasse lá no seu coração, no coração daquela gente que sofre, alguma ponta de esperança. Porque é difícil ter esperança. O Fernando me mostrava, um amigo lá, né, que tem uma empresa de ônibus, os ônibus todos debaixo de água, os carros de passeios totalmente submersos. E gente que perdeu tudo. E pior, eu recebi ontem uma relação de mais de 50 nomes de crianças que ficaram órfãs, que estão nos abrigos, que ainda não sabem onde seus pais estão e provavelmente vão permanecer sem ter de volta os seus pais. Levamos o nosso carinho, nossa oração, nossa solidariedade e pedimos: Deus, por favor, de alguma maneira, de uma maneira sobrenatural, porque a sua pergunta, né, Fernando, o que dizer, o que fazer? Sinceramente, em horas como essas, é hora da gente talvez silenciar e só emprestar o nosso coração. E se a gente pode fazer Pix e tal, a gente faz. Mas, além disso, quando a gente faz aqui, é uma maneira de Deus estar lá. Eu acredito que as mãos de Deus, a gente tem falado isso aqui, né? As mãos de Deus se revelam nas nossas mãos. O abraço de Deus se revela no nosso abraço. O olhar de Deus se revela no nosso olhar. A manifestação da bondade, do amor de Deus se manifesta através da nossa bondade amorosa. Mas também gostaria que essa palavra fosse para mim e para você. E eu não sei se será para todos e para todas,
mas você que está ouvindo a gente em casa, o salmista nos chama a atenção para isso, que a nossa vida é feita de dias ensolarados, como a gente está aqui. A gente pode sair, não vai ter temporal, não vai ter raio, mas também haverá dias em que o raio pode cair na nossa cabeça. E o salmista chama a atenção para uma coisa. A gente acabou de cantar aqui. Sejam dias ensolarados, ou sejam dias de raios, uma coisa a gente precisa saber e ter certeza e carregar essa certeza no nosso coração, de que o amor de Deus não falha. Jesus disse: o meu Pai trabalha enquanto nós dormimos. O cuidado de Deus, Ele sempre estará sobre nós. Isso vai nos garantir dias de sol o tempo inteiro? Não, a gente sabe que não. A gente sabe que não. A gente passa por lutas, por desafios, por aflições, por perdas. Minhas 2 filhas morreram no naufrágio e eu não tive outra resposta senão essa: elas estão com Jesus. Sou feliz com Jesus porque elas estão felizes com Jesus, meu Senhor. O salmista chama atenção para aquilo que Jesus sabia que os seus discípulos iriam passar, pelo que os seus discípulos iriam passar. Lá na oração sacerdotal, quem se lembra? João, capítulo 17, dê chance, hein? João 17, na oração sacerdotal de Jesus, ele fala uma palavrinha, uma frase que eu pensei aqui, que estourou no meu coração. Pai, eu não peço que tu tires os meus amigos do mundo, mas por favor, livra-os do mal. E eu fiquei pensando, mas todos eles foram martirizados, todos eles morreram, com exceção de João. Todos eles foram cerrados pelo meio, degolados, crucificados de cabeça para baixo, enterrado vivo. Está lá, na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11. Mas quando Jesus diz, livra-os do mal, se a gente for olhar lá com atenção à oração de Jesus, Ele está dizendo uma coisa: livra-os da distração de pensarem que estão abandonados, que estão sozinhos. Livra-os de ter a noção de que quando passarem pelo que vão passar, vão sofrer o martírio e vão morrer, de cantarem, porque tem com eles a tua presença e o teu abraço. O John Fox, um escritor, ele escreve um livro belíssimo, o Livro dos Mártires. Já falei aqui, Elaine não conseguiu passar da 3ª página, porque é um livro de muita dor, muitos raios, muita tempestade. Mas tem relatos ali que são inesquecíveis. São relatos de mártires, onde depois de passarem, eu ia pensar um aqui, Policarpo, mas tem outros, que é tipo assim: enquanto a minha pele, tem alguma criança aqui? Não. Enquanto a minha pele ia sendo retirada, e eu ia sendo escalpelado, não falava eu, né? Mas enquanto Policarpo, enquanto a mãe via o filho ou a filha, enquanto acontecia isso, o que se via lá, no meio da dor, era um hino de louvor dizendo: Jesus, muito obrigado porque você está aqui comigo. Obrigado porque na minha dor, você está aqui do meu lado. Obrigado porque eu não passo por isso sozinho. Obrigado porque está doendo, mas a tua presença me conforta. Eu sei que tem ocasiões que é difícil a gente viver isso, mas hoje eu queria convidar a mim e a você,
da gente trazer para o nosso coração, para a nossa alma. O Márcio dizia aqui no início, né, que Deus nos avive, que a gente seja avivado. Para mim, avivamento é isso, essa consciência de Deus presente, e que faz toda a diferença na vida da gente. Que essa presença, que essa noção, que essa consciência nos anime a viver nos dias de tempestade. E eu fecho aqui uma palavra do apóstolo Paulo, lá em Romanos 5, quando ele fala assim: eu me glorio nas bênçãos, na glória de Deus que se manifesta nos seus benefícios, mas eu também me glorio nas tribulações. E ele fala, porque as tribulações produzem perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Da perseverança para esperança, tem algo no meio, experiência. E sabe o que é essa palavrinha para o apóstolo Paulo? Deixa eu fazer aqui para vocês. É mais ou menos isso. Experiência é como se a minha camisa aqui é uma metáfora, uma analogia. Faz de conta que eu estou abrindo o meu peito, tá? A perseverança abre espaço para experiência, e a experiência abre espaço para esperança. Experiência, experienciência. É como se, quando a gente para olhar para as tribulações, para as dificuldades, para tudo que está ao nosso redor, a gente não esquecesse de que existe um Deus com a gente. E é como se a nossa consciência pudesse se abrir, aí sim, para chamar a nossa atenção de que Deus abre o peito dele para a gente entrar e conhecer a sua intimidade. Experiência é um convite a gente a entrar para dentro de Deus e conhecer mais de perto o seu abraço, o seu carinho, o seu conforto, o seu consolo, a sua presença. Nesse Dia das Mães, muitos de nós temos mães, muitos não as temos mais conosco fisicamente, mas elas continuam aqui. A gente aprende isso na infância. Tem lá a palavra de Isaías, muitos textos na Bíblia vão dizer por vezes, associando o amor de Deus ao amor da mãe, ou comparando. Isaías vai dizer, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que ama, seu filho de colo que ainda ama, diz Deus, eu jamais me esquecerei de ti. Se uma mãe não é capaz de esquecer do seu filho, e ainda que isso fosse possível, Deus está nos chamando para conhecer Ele de perto e saber o quanto Ele não se esquece de nós. Está doendo, tem desafio, está difícil, tem dor na caminhada, tem portas se fechando, tem caminhos que parece que desapareceram. Eu quero convidar você e a mim a gente fazer essa oração do salmista, já vislumbrando isso. Deus continuará sendo o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele continuará sendo o nosso socorro sempre presente nas nossas tribulações. Será assim com os nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul, com outros irmãos que estão sofrendo mundo afora, será assim comigo, será assim dentro da minha casa, será comigo aqui e agora.